A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Bem-vindo ao ano de 2024. Começamos o ano, espero que o final de ano aí tenha sido abençoado, cheio da presença do nosso Senhor, e que esse ano de 2024 seja muitas lutas, que tenha muitas lutas, mas principalmente que tenha muitas vitórias na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência agora à nossa leitura. Fiz uma pausa, pois afinal de contas, festividades, visitas de família, de parentes, viagens, então para que não perdessem a sequência cronológica. E hoje começaremos o segundo livro das Crônicas. Terminamos o primeiro livro com a morte de Davi. Davi deixou tudo preparado para a edificação do templo do Senhor, pois Davi, tendo a sua casa muito bem feita, bem organizada, ele teve em seu coração de que também deveria fazer uma casa para Deus. A gente sabe, a palavra nos diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas a palavra também diz que onde dois ou mais falarem em meu nome, lá eu estarei. Então, por isso, as igrejas, para congregarmos e ali todos juntos em comunhão, cultuarmos ao nome do nosso Senhor. E Davi teve em seu coração em fazer esse templo, mas Deus disse a ele para que ele não poderia fazer, porque afinal de contas Davi era um homem de guerra. Então ele tinha muito sangue em suas mãos. Mas fez uma nova aliança ali com Davi, de que a sua descendência ficaria sempre no trono, desde que, obviamente, seguisse ao Senhor. E que o teu próximo filho, Salomão, iria fazer esse templo, iria levantar esse templo. Sendo assim, Davi, então, deixou tudo preparado, com todo o material necessário, as pessoas ali, Deus capacita os seus, Então Deus capacitou várias pessoas ali, um para trabalhar com pedras, outros para trabalhar com ouro, com ferro, com madeira, arquitetos, ele preparou para que desenhasse tudo ali, como deveria ser feito, e deixou tudo preparado, e agora a gente vai ver sobre Salomão aqui a partir do capítulo 1 do segundo livro de Crônicas. Salomão reina. E Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, chefes dos pais. E foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Kiriat Jearim ao lugar que lhe preparara, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o buscavam. E Salomão ofereceu-lhe sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação. Ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Imagina só, Deus aparecer perante você, aparecer ali na sua frente e dizer para você: pede o que quiseres que eu te darei. O que você pediria? Muitos com certeza iriam pensar em riquezas, iriam pensar nos bens materiais, a gente sabe a luta que é, então muitos pediriam isso. Mas Salomão, um servo do Senhor, humilde até então, ele disse a Deus: tu usaste
de grande beneficência com o meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizestes reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este povo tão grande? Olha só. Salomão atendendo ali ao Senhor, dedicando-se totalmente ao Senhor. Como Deus o fez rei, então ele pediu sabedoria ao Senhor para conduzir esse povo, porque afinal de contas Israel realmente era um número muito grande, eram muitas pessoas, né? E a gente continua no versículo 11. Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração e não pedistes riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei, sabedoria e conhecimento te são dados. Também te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Deus é assim, Deus é maravilhoso. Quando a gente pede algo, que a gente pede de coração, que a gente pede com fé, se é algo justo, obviamente, Deus nos concede o nosso pedido e muito mais além. Pois o Deus poderoso, o Deus vivo, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E a palavra diz que ele esquadrinha o nosso coração, que ele esquadrinha os rins, ou seja, quer dizer que ele vai no mais profundo do coração. Então também não adianta você pensar, eu vou pedir sabedoria para Deus e ele vai me dar riqueza. Não é assim que funciona, porque Deus, ele sabe o que se passa no coração. E para ele o que importa é isso, é o que está dentro do nosso coração. Tanto que a palavra diz que nós somos salvos pela graça e não pela obra. Não que você tenha que se desprender de obras, pelo contrário, você tem que continuar fazendo a obra do Senhor. Porque Jesus Cristo disse, vai e pregai o evangelho. Então a gente tem que continuar falando o nome de Jesus Cristo, tem que continuar compartilhando os conhecimentos que Jesus nos deu, nos dá, né, e nos dará ainda. Tem que continuar compartilhando as bênçãos, aliás, compartilhando não, dividindo, porque é maravilhoso poder dividir uma bênção. Quando a gente é abençoado, essa bênção, ela tem que ser dividida, porque a bênção vem abundantemente para aqueles que seguem ao Senhor. Então temos que nos permanecer no Senhor, na presença do Senhor, e o nosso coração tem que estar totalmente dedicado ao Senhor. Não adianta você querer enganar a Deus, porque você estará enganando a si mesmo. E até mesmo estará blasfemando contra Deus, porque se você pedir algo de boca, de pensamento, pedir algo, mas no seu coração é totalmente diferente, então você, obviamente, não receberá o que você pediu. E também não receberá aquilo que está em seu coração. E no final das contas você vai acabar blasfemando o nome do Senhor, achando que ele não te deu, que ele não te ouviu, que ele não te escutou. Então pense muito bem antes de conversar com o Senhor. Não faça votos ao Senhor se você sabe que não conseguirá cumprir. Então é melhor que não seja feito votos, né? E a gente continua aqui no versículo 13. Assim Salomão veio a Jerusalém, do alto que estava em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, os quais pôs nas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras e cedros, em tanta abundância como figueiras bravas que há pelas campinas. E os cavalos que tinha Salomão eram trazidos do Egito. Os mercadores do rei os recebiam em tropas, cada um pelo seu preço, e faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 ciclos de prata e cada cavalo por 600
por 150, perdão. Assim, por meio deles, eram para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Aqui eu não tenho noção de valor daquela época para agora, mas se a Bíblia falou sobre o valor, então quer dizer que era algo exuberante. E Salomão, como Deus concedeu a ele riquezas e bens, inclusive como nenhum outro teve, então quer dizer que Salomão poderia comprar qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar. E ele não se preocupava com isso porque foi Deus quem concedeu. Quando Deus concede algo para você, ele concede aquilo para a sua vida. Ou seja, não é que ele vai te conceder uma bênção e essa bênção você vai receber agora e ela vai acabar. Não, ela continua. Mas lembre-se que a vivência com Deus é como uma planta, né? A fé pode ser pequenina como um grão de mostarda, mas se você cuidar, você cultivar, você regar todos os dias, ou seja, se você manter a sua comunhão com Jesus Cristo, orar, jejuar, louvar, se consagrar, se você permanecer firme nos caminhos do Senhor, só irá cada vez mais florescer a sua fé, cada vez mais florescer a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus, e a bênção é uma consequência dessa convivência, dessa intimidade com Deus, né? A bênção, ela não é necessidade, a bênção não é primordial, a bênção é o lucro da sua boa convivência para com o Senhor. E essa boa convivência, ela tem que ser de coração. Deus não quer que você faça algo contra a sua vontade ou com interesses próprios, né? Deus quer que você seja para com Ele de coração aberto, que você se entregue ao Senhor de boa vontade, que você entenda o que está em jogo, que é a vida eterna ou a morte eterna. Então, que você entenda isso, que Deus te dá liberdade, Deus te dá a vida eterna. Você segue os caminhos do Senhor. E não é difícil, porque, entre aspas, né, não é difícil, mas também não é fácil. Por quê? Os mandamentos, é só seguir os mandamentos do Senhor, seguir as vontades do Senhor, são coisas simples. Nós vivemos sob as leis do mundo. A gente tem que seguir as leis, porque se infringir alguma lei, você está sujeito à punição. Os caminhos de Deus é a mesma coisa, você tem as leis para seguir. Se você não seguir, pode ter a sua punição. Então, mas você tem o livre-arbítrio, que Deus mostra para você como que é seguir a vida no caminho dele, mas ele também mostra para você como que é seguir a vida fora do caminho dele. Porque aqueles que estão no caminho do Senhor, não é que ele nunca passará por sofrimento, pelo contrário, ele vai passar por tudo como qualquer outra pessoa. O sol é para todos, ou seja, tudo pode acontecer com qualquer pessoa. Mas aquele que está nos caminhos do Senhor, primeiro que a paz que o Senhor nos concede, não há palavras para explicar, é algo sobrenatural. Então, por mais dificuldades, por mais perturbações, aflições que você passe, você terá em seu íntimo, você terá em seu coração que aquilo é passageiro. Você tem a certeza de que aquilo é passageiro, que vai se resolver e vai se resolver de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa, porque Deus está contigo. E principalmente no dia do juízo, você será julgado não pelo que você fez ou deixou de fazer, mas você será julgado pelo seu coração, de como foi o seu coração lá no íntimo, lá no fundo, como foi o seu coração com Jesus. Então não pense que, não, eu vou ajudar porque Deus está olhando, eu vou fazer isso porque Deus quer que faça isso, eu vou fazer aquilo porque Deus vai me abençoar. Não é assim que funciona, você tem que fazer as coisas pensando no que Deus vai achar sobre isso, sim. Tudo que você for fazer, pensar e falar, Deus sempre tem que estar em primeiro lugar. Você tem que pensar como Deus vai olhar para mim se eu fizer isso, se eu falar aquilo. Isso sempre tem que ser, isso é primordial. Mas não adianta você querer fazer caridade, por exemplo,
Ah, vou fazer caridade para que Deus se agrade de mim e eu tenha meu cantinho lá no céu. Deus nos ama incondicionalmente, independente de qualquer coisa, mesmo com todos os nossos defeitos, com os nossos erros, com os nossos pecados. Mas ele nos mostra o que devemos fazer para ganhar a vida eterna. Aliás, para ganhar não, que nós não ganhamos a vida eterna, nós não somos merecedores. É pela graça que nós somos salvos. Então, aqueles que andam no caminho do Senhor de coração aberto, de boa vontade, amando a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos, e seguindo a vontade do Senhor. O resto que acontece são consequências, porque se você está no caminho do Senhor, automaticamente você vai querer ajudar as pessoas. Se você está no caminho do Senhor, automaticamente você vai querer obedecer os mandamentos e as leis do Senhor. Se você está no caminho do Senhor, automaticamente você vai querer fazer tudo para agradá-lo. Porque não é assim com os seres humanos, né? Quando a gente ama alguém, a gente quer ver esse alguém feliz. E o amor com Deus é algo que o mundo não conhece. É algo que não existe aqui no mundo. É algo sobrenatural. Então, muito mais ainda, a palavra de Deus, inclusive, diz que pode uma mãe esquecer do seu filho, mas eu nunca vos esquecerei. Então, olha só, e realmente acontece de mães esquecerem de seus filhos, tantas coisas que a gente vê por aí. Mas Deus sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça, ou se não tem nenhum. Então, Deus sabe tudo o que se passou, tudo que se passa e tudo que vai se passar na sua vida. E não só na sua, como de todos, na sua, na minha, de todo mundo. Imagina só, Deus é onipresente. Ele está aqui comigo, mas ele está aí com você também. Ele está do seu lado aí. Ele está com os ouvidos atentos. Ele está olhando para o seu coração, querendo ver o que você está sentindo nesse momento em que a gente está falando do nome do nosso Senhor. Então Deus, ele vê tudo. Não adianta você fazer algo e falar, vou fazer isso, mas é só hoje, só agora, Deus nem vai perceber. Engano seu, você está se iludindo. Aí é o demônio tentando colocar ideias na sua cabeça. Então pense sempre muito bem. Deus em primeiro lugar, sempre, tudo, tudo, tudo. Até nos pensamentos, quando você começar a pensar algo que não é comum, respire fundo, clame por Deus. Senhor, por favor, Senhor, o que está acontecendo, me ajude. Clama ao Senhor. Sempre clame ao Senhor pela proteção, pela direção e não esqueça sempre de agradecer ao nosso Senhor. Afinal de contas, todos os dias Ele está conosco, a todo momento, a todo segundo, a todo milésimo de segundo. Ele está conosco. Ele está ali de ouvidos atentos a todos, independente de religião, independente de crença, independente de cor, independente de status sociais, independente de vida financeira. Deus está olhando para todos. A diferença é que aquele que tem o coração direcionado ao Senhor, esse Deus responderá. Aquele que clamar ao Senhor, esse Deus responderá. E se você nunca esteve no caminho do Senhor, faça um teste. Deus diz para prová-lo. Então prove ao Senhor. Clame a Ele e peça que Ele esteja em sua vida. Entregue a sua vida a Ele. Fala, Deus, eu quero te conhecer. Eu quero saber o que o Senhor tem para a minha vida. Então, me mostre o caminho que eu devo seguir, me mostre o que eu devo fazer. E eu tenho certeza que Ele vai te responder. Mas esteja atento, porque muitas vezes Ele nos dá respostas e a gente não percebe. Porque para Deus nos responder, Ele pode sim, o Espírito Santo, sussurrar em nosso ouvido. Ele pode lhe enviar um sonho, mas se for Ele que enviou o sonho, Ele vai revelar o que esse sonho quer dizer. Ele pode usar uma pessoa próxima, uma pessoa desconhecida, um pedinte na rua, um empresário, um motorista. Ele pode escolher qualquer pessoa para falar sobre você. E às vezes até mesmo nas mídias, né, na TV, na internet, ele pode preparar um vídeo ali para lhe chamar a atenção, para mostrar o que ele tem para lhe dizer. Então você tem que estar com o seu coração aberto para receber a palavra do Senhor.
Senhor Deus e Pai, glorificado, exaltado és, Senhor. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Eu peço a ti, Senhor, por essa pessoa que está me ouvindo, Pai. Derrama a tua unção sobre ela, Senhor. Manifeste o teu poder na vida dela e de toda a família, Pai. Toque em seu coração, purifique-a de tudo que não lhe pertence, Senhor. Eu não sei o que se passa na vida dessa pessoa, Pai. Mas o que eu sei é que a vida contigo somos mais que vencedores, Senhor. E que essa pessoa também possa ser mais que vencedora, Pai, em tua presença, Senhor. Eu peço a ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho. Peço a ti, Senhor, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à tua vontade, Pai. Peço a ti pelos teus filhos, Senhor. Não somos nada sem ti, Pai. Precisamos de tua presença, Senhor, de tua sabedoria, de teu discernimento, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o teu evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.